Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Por que Donald Trump odeia a América? Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou um pacote de tarifas alfandegárias que impactará a economia global no mundo todo. Você já deve ter visto analistas econômicos e políticos falando sobre as consequências que essas ações terão não apenas para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo. Mas o que será que está por trás dessas ações? Quais ideias motivam Donald Trump a levar adiante um plano tão ousado? Será que isso tem a ver com objetivos a serem alcançados ou com uma visão de mundo que ele possui sobre o papel da América diante das demais nações mundiais? Se você quer descobrir as respostas para essas perguntas, você veio ao vídeo certo. Portanto, eu já peço que você deixe um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe esse conteúdo com uma amiga ou um amigo. E considere se transformar em membro apoiador aqui do canal. Um membro apoiador do canal assiste a conteúdos com antecedência, participa de camarote nas lives quando elas acontecem, tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos especialmente aqui para os membros do canal, sem contar que ainda pode dar sugestão de vídeo, entre outras coisas. Beleza? Então, bora pro vídeo. Recentemente, Donald Trump, no discurso que fez para anunciar o pacote de tarifas que aplicaria sobre todas as nações que fazem comércio com os Estados Unidos, ele disse o seguinte: And the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. Percebam que essa frase do Trump trabalha com uma dimensão oposta àquela que nós concebemos sobre o excepcionalismo americano. O excepcionalismo americano geralmente tem a ver com as virtudes que apenas os Estados Unidos têm, que o transformaram na grande nação que são, exemplo para o mundo, não apenas por conta do seu desenvolvimento econômico, mas também por conta do seu modelo político, da democracia liberal republicana. A história do excepcionalismo pode ser contado em várias partes. De maneira geral, a ideia de se sentir excepcional perante as demais nações do mundo é algo comum na construção das identidades nacionais no século XIX. Afinal de contas, naquele momento em que as principais nações do mundo estavam deixando de lado as monarquias, o poder absoluto, e partindo para uma organização mais inclusiva e democrática, era preciso substituir a imagem do súdito pela imagem do cidadão. Fazer parte de uma nação não era apenas estar subordinado ao mesmo rei, mas fazer parte de um coletivo, de um grupo de pessoas que se entendem como iguais. E para fazer isso, o exercício normal é encontrar entre os grupos que compõem aquele mesmo espaço geográfico tradições, mitos, lendas, heróis, línguas, enfim, uma série de elementos, o maior número de elementos possíveis, que fazem com que aquelas pessoas olhem umas para as outras e se sintam iguais. Não por menos, no século XIX, muitas nações recorreram a lendas medievais que falam sobre o primeiro herói político que aquela nação teve na defesa dos valores de um povo específico. Não por menos, na virada do século XIX para o século XX, regimes autoritários tentaram inclusive reescrever as suas origens, buscando afirmar porque eram superiores às demais nações do mundo. Isso faz então com que, de certa forma, todo o país seja excepcional em alguma coisa. O Brasil, por exemplo, é excepcional por sua natureza, pela grandeza das dádivas que Deus distribuiu para nós brasileiros. É por isso que os Alpes são suíços, a batata é inglesa, enfim. No caso americano, muitos autores entendem que, por conta do país ser formado por múltiplas etnias, como por exemplo indígenas, europeus de vários cantos do mundo,
afro-americanos, asiáticos, enfim. É difícil encontrar apelo em apenas um herói mítico ou uma única etnia que seja capaz de dar a essa diversidade de povos uma origem comum. Sendo assim, a saída para os Estados Unidos foi a construção de sua interpretação daquilo que os fazem diferentes dos outros, justamente pelo caminho das ideias. A busca pela liberdade, a defesa da propriedade e a opção republicana de democracia. Claro que na construção desses ideais que unificam a América, existe sim a tentativa de olhar para o passado para encontrar como esses valores fazem dos Estados Unidos um país tão diferente dos demais. E aqui a explicação não fica restrita apenas à questão política, mas também religiosa. Assim como há, de fato, um retorno aos pais fundadores, há também uma interpretação de que esse povo, no caso, os americanos, eram ninguém mais, ninguém menos de que um povo escolhido por Deus com uma missão específica, a de espalhar justamente essa nova dimensão de civilização para o mundo. E claro que nessa noção de civilização estava inclusa o cristianismo. Não por menos então, na formulação dessa ideia do que é ser América, desse excepcionalismo americano, existe um retorno a um dos primeiros documentos formulados pelos primeiros imigrantes ingleses que chegaram nas colônias da Nova Inglaterra por volta de 1630. E eu estou falando especificamente do discurso A Model of Christian Charity, proferido pelo pastor puritano John Winthrop. A lenda conta que Winthrop, ainda no barco Arbella que levava a sua comunidade para a Nova Inglaterra, teria proferido um discurso em que ele mencionava que a comunidade que eles iam fundar naquele novo lugar seria uma cidade sobre a colina, que justamente por isso, olhando para o alto, os olhos de todos estariam sobre eles. As palavras de Winthrop foram inspiradas, obviamente, na Bíblia, especialmente numa passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: "Vocês são a luz do mundo, uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida." No entanto, essa frase dita por Winthrop aparecia num sentido de advertência e não de celebração, dizendo que se aquela nova comunidade falhasse, ela seria objeto de julgamento. É claro que posteriormente essa frase foi recuperada para explicar que então aquele povo que surgia se assemelhava então a uma nova Israel e que então seriam eles os escolhidos por Deus para servirem de exemplo para o mundo. Em meados do século XIX, essa conotação de exemplos para o mundo ganhou um aspecto expansionista. Não apenas o exemplo viria por conta das ações, mas ele deveria ser levado aos demais povos, inicialmente no continente americano. Essa noção de excepcionalidade americana, então, é revestida do que nós passaremos a chamar de destino manifesto, como uma espécie de autorização dada por Deus ao seu povo para expandir no seu continente a mensagem que os primeiros peregrinos que chegaram na América eram responsáveis por guardar. E essa visão, então, expansionista desse excepcionalismo vai se intensificar não apenas na marcha para o oeste, mas, sobretudo, a partir de uma dimensão imperialista da política externa americana, já na virada do século XIX para o século XX. É claro que a noção do excepcionalismo ela vai se transformando ao longo do tempo, como vocês já perceberam. Agora, curiosamente, a palavra excepcionalismo só foi posta no papel pela primeira vez no final da década de 1920. J. Lovestone, um americano filiado ao Partido Comunista, foi encarregado por Stalin para descobrir por que é que o comunismo não triunfava no seu país. E a sua resposta foi de que os Estados Unidos eram excepcionais, que não seguiam um modelo de desenvolvimento previsto pelos comunistas e que deveria ser aplicado para todos os países do mundo. A história dos Estados Unidos não funcionava igual às demais e por isso ali o comunismo não chegaria pelas mesmas vias que estava chegando em outros países, tendo a União Soviética como polo de influência. Stalin não gostou da explicação e ela acabou caindo
em desuso. Porém, ela seria recuperada pelas ciências sociais americanas para tentar entender por que é que os Estados Unidos não desenvolveram um modelo de bem-estar social, um modelo de welfare state, com saúde pública, por exemplo. E aqui, mais uma vez, as ciências sociais vai recorrer à ideia de excepcionalismo, falando que a história do país não conheceu o desenvolvimento de um feudalismo, que não possibilitou a criação de uma aristocracia, que não conheceu o sucesso de partidos socialistas, que acabaram não incutindo ideias comunitárias de políticas públicas. Perceba então que a explicação para a excepcionalidade americana possui duas chaves, uma mais acadêmica e explicativa e a outra que está presente no imaginário coletivo, numa ideia do que é o povo americano e o porquê ele é escolhido e quais valores ele defende. Essa ideia de excepcionalismo americano, ela vai ser retomada por Ronald Reagan na década de 80, retomando justamente o sermão de John Winthrop, aquele da cidade na colina, feito em 1630. Reagan vai usar essa metáfora principalmente nos discursos finais de seu mandato, em 1989, quando a Guerra Fria já parecia encaminhada para o fim. No entanto, ele retoma essa frase com um novo significado. Não tem mais aquela ideia de obrigação, temor, humildade religiosa que o discurso original possuía. Em Reagan, ela já vai ter uma visão otimista da América, como um símbolo de esperança para o mundo diante de um novo cenário que estava por surgir. Em seu discurso, ele vai dizer o seguinte: eu sempre vi a América como uma cidade brilhante sobre a colina. Aqui então a ênfase não está na obrigação, mas no orgulho, não no temor, mas na grandeza, e não na humildade religiosa, mas na missão universal, para afirmar que os Estados Unidos era melhor do que os outros, porém como um exemplo radiante de liberdade, prosperidade e moralidade. Percebam que essa visão de América, no final da Guerra Fria e nos anos iniciais do que nós chamaríamos de globalização, fazem parte de um discurso que justifica a maior presença dos Estados Unidos ao redor do mundo. Ser nacionalista, na visão de Reagan e dos neoconservadores, é justamente a de levar adiante esse modelo de sociedade, nem que para isso fosse necessário usar de recursos militares. É esse discurso que vai embasar moralmente a ideia de livre comércio e que vai justificar o lugar dos Estados Unidos como a grande nação responsável por sustentar o sistema internacional. E foi então que na década de 90, um político chamado Newt Gingrich, aliás, um dos proeminentes líderes do Partido Republicano da década de 90, que chegou inclusive a ser presidente da Câmara como líder da maioria republicana, resolveu botar no papel o que ele entendia por excepcionalismo. Vejam, no fim da Guerra Fria, em que a dicotomia entre comunismo e capitalismo não é assim mais tão evidente, o objetivo de Gingrich era definir o que era a América e por que ela deveria ser adorada pelos seus cidadãos, de tal maneira que aqueles que não entendessem a América como ele a anunciava poderiam ser interpretadas pelo seu partido como inimigos da pátria. Na década seguinte, nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, e a partir de então, o excepcionalismo ganhou ainda mais força. No cenário pós-11 de setembro, era praticamente impossível alguém se colocar contra a ideia de excepcionalismo, que vai ganhando força cada vez mais. Ele vai servir, inclusive, para justificar o ataque às Torres Gêmeas. Em um dos seus discursos famosos, logo após os atentados, George W. Bush chegou a mencionar que os Estados Unidos haviam sido atacados justamente por serem excepcionais e que os ataques eram resultados da inveja que os inimigos da América possuíam diante de sua magnitude. A força do excepcionalismo americano se tornou tão grande que até mesmo os políticos democratas passaram a abraçar essa ideia. Como uma espécie de teste de seu americanismo, eles eram diversas vezes confrontados com a pergunta: o que você pensa do excepcionalismo americano? Nomes como Hillary Clinton e até mesmo Barack Obama já se viram diante dessa questão. Obama chegou a afirmar que sim, acreditava no excepcionalismo americano, como os gregos acreditam no excepcionalismo grego e assim por diante, mas sem negar a ideia de que havia algo que fazia dos Estados Unidos um país excepcional. E é aí onde nós chegamos em Donald Trump. Em uma entrevista dada ainda em abril de 2015, pouco antes dele se lançar oficialmente como candidato às primárias presidenciais do Partido Republicano, Trump chegou a afirmar
que não gosta da expressão excepcionalismo. A entrevista foi dada em forma de bate-papo junto a um grupo do Texas ligado ao Tea Party, que é uma ala radical dentro do Partido Republicano. Segundo ele, eu nunca gostei desse termo, talvez porque eu não tenha um ego tão grande assim e nem precise de termos como esse. Eu quero pegar de volta tudo que a gente deu pro mundo. A gente deu demais. E além de pegar de volta, eu não quero ficar dizendo nós somos excepcionais, somos mais excepcionais, porque no fundo o que a gente está dizendo é nós somos melhores que vocês. Aliás, vocês estão comendo o nosso almoço há uns 20 anos, mas mesmo assim nós somos mais excepcionais que vocês. Eu não gosto desse termo. Nunca gostei. Percebam que é dentro do Partido Republicano que vai surgir uma negação à ideia de excepcionalismo criada no final da década de 80 e década de 90 por líderes do Partido Republicano, como o próprio Ronald Reagan. E veja como essa resposta de 2015 dialoga imediatamente com o discurso proferido no dia da libertação americana, no dia da imposição das tarifas contra os países com os quais os Estados Unidos faz comércio. A ideia de que nós fomos saqueados, de que roubaram o nosso almoço, como se a ideia de excepcionalismo tivesse sido usada pelas outras nações do mundo para tirar proveito da bondade americana, tendo chegado a hora de dar o revide. E essa visão de Trump, então, marca o fim do excepcionalismo americano ou representa um momento de reinvenção do lugar da América perante o mundo? Um excepcionalismo não marcado pelo idealismo, mas pelo ressentimento, que deixa de lado a missão de espalhar valores e parte em busca de recuperar o que foi roubado. É uma transformação profunda naquilo que a América pensou de si durante mais de 250 anos. No lugar da cidade sobre a colina, aparece a fortaleza sitiada. Como um grande império que se vê invadido por bárbaros, a missão de Trump é não deixá-lo se transformar em ruínas. Mas não é verdade que os impérios acabam por invasões externas. Geralmente, há muita corrosão dentro dos seus próprios limites que nos ajudam a explicar melhor por que eles chegam ao fim. E aí, gostaram dessa viagem em torno do conceito de excepcionalismo americano? Escrevam nos comentários o que vocês acham. Trump está contribuindo para o fim do excepcionalismo americano ou trata-se de um processo de reinvenção sobre novas balizas? Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Considere se transformar em um membro apoiador do canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!